Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Mendes, eu, juntamente com a Natália, somos alunos da disciplina ENGE 350, né, Construções Rurais, aqui na UFV, e vamos falar um pouquinho para vocês aqui nesse vídeo sobre as placas fotovoltaicas. Bom, Houve, com o passar dos anos... peraí, Pedro. Pera, eu não sei qual slide eu apresento, qual você apresenta. Eu tô confusa. Deixa eu ir começando, vamos falar, deixa eu falar esses dois primeiros, aí depois você passa para o próximo, pode? Beleza, pode ser. Beleza, vamos lá então, vamos de novo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Mendes. Eu, juntamente com a Natália, somos alunos da disciplina ENGE 350, Construções Rurais, aqui na Universidade Federal de Viçosa. E hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre as placas fotovoltaicas. Com o passar dos anos, houve vários avanços na tecnologia, né? E com os avanços da tecnologia, a necessidade por mais energia elétrica. E com o passar do tempo, esses avanços na tecnologia possibilitaram a produção de energia elétrica através das placas solares e outros meios também um pouco mais sustentáveis do que, por exemplo, a grande questão ambiental que se tem hoje no Brasil, a produção de energia através das hidrelétricas é algo limpo, só que para montar os grandes lagos das represas, se tem um grande desmatamento, então se tem um impacto ambiental. E aí, então, o que é uma grande questão hoje, os produtores rurais, eles vêm investindo mais e mais no sistema fotovoltaico, justamente para reduzir custos e, ter benefícios através das concessionárias de energia. Trazendo um pouco do panorama geral da produção de energia no Brasil, a matriz energética brasileira, ela é dividida, como vocês podem ver por esse gráfico, em 2021, por grande parte da matriz hidrelétrica. E as placas fotovoltaicas, elas apareciam aqui como sendo 1,8% de toda a matriz, sendo que agora, em 2025, as hidrelétricas ainda continuam como sendo grande parte do sistema de produção energética brasileira, só que as placas fotovoltaicas elas aumentavam de 1,8% para 22%. Isso demanda muito, tanto no meio urbano, mas também no meio rural. Agora, pessoal, entrando num contexto aqui por classes, né? Consumo por classe, eu gostaria de destacar em verde, ó, o consumo, no caso de potência instalada, nível de consumo, do meio rural em específico. Então, a gente tem um valor de 13,5% de potência instalada no meio rural. Né? A gente tem anteriormente aqui o meio residencial, que domina esse consumo, e depois a gente tem o comercial e de serviços, e logo em seguida o rural. Então, é muito interessante fazer essa análise, né, de como está presente as instalações de placas fotovoltaicas, a questão da energia solar no meio rural. Aqui eu também quero destacar para vocês um ranking estadual, bastante interessante, porque o estado aqui de Minas Gerais, ele é o segundo, e não tem uma grande diferença, né, da potência instalada com São Paulo. Então, o Paraná também em terceiro, e seguido do Rio Grande do Sul, também tem valores significativos. Mas eu trouxe esse ranking para a gente observar aqui o estado de Minas Gerais. Aqui também, ó, quero destacar o decréscimo dos valores da instalação e de todo o contexto do sistema de energia solar, né? A gente observa pequenas elevações durante os anos, mas a gente consegue observar que ó, de 2013 a 2022 esse decréscimo significativo. Aqui alguns exemplos, né, com as imagens, é bem de senso comum, a gente consegue ver isso na prática, né, passando pelos lugares, hoje já é mais comum. A gente observa essa otimização de espaço, que é a utilização em cima dos telhados, né, que, por consequência, também são lugares que recebem irradiação solar, né, de forma bastante forte. Mas apesar dessa forma de instalar, você também tem a possibilidade de fazer outros tipos de instalação. E aqui a gente algumas aplicações, né, muito comuns no meio rural,
que são a ativação das bombas d'água, das cercas elétricas. No caso do gado de leite, a gente tem as ordenhadeiras, a refrigeração do leite, né, consumos altíssimos de energia, e com isso daí o produtor tem uma grande economia. Iluminação de toda a propriedade, externa e interna. E um outro ponto também muito importante é na suinocultura, né, na maternidade da suinocultura, é um gasto constante de energia para o aquecimento dos leitões, né? Então, isso aí pode ser uma alternativa muito viável, assim como o biodigestor também é bastante utilizado. Trazendo um pouquinho do perfil de investimento do agro, desde 2018, o consumo rural passou de 2 para quase 10% no total de geração distribuída. Até meados de 2023, foram instalados cerca de 170 mil sistemas, mais de 170 mil sistemas rurais. Isso é muito interessante, porque, como a Natália mesmo trouxe, a aplicabilidade é alta e você pode ter a não dependência do sistema de produção de energia da concessionária, mas também, num caso, por exemplo, em horários de pico, você pode ter uma produção interessante. Se o horário de pico, dependendo do estado, for, por exemplo, de meio-dia às 6, ou de 6 da manhã às 6 da tarde, dependendo do sistema, se o seu sistema é grande, o sistema bom, isso pode impactar diretamente no seu custo de produção. Pode passar, Natália. Sim, exatamente. Só para complementar aqui, Pedro, peço licença. Aqui, ó, um dado interessante, que energia solar está presente em 70% das granjas da seara no Brasil. Então, em pelo menos 70% das granjas, eles têm algum tipo de sistema de painel solar instalado, né? Isso a gente consegue observar que realmente é muito eficiente, né? A seara, a maioria das pessoas que vão assistir aqui, eu acredito que conheçam, né? Que consomem esses produtos. Então, é interessante ver a adesão por empresas tão grandes, né? Não só pequenos e grandes produtores. Não só pequenos e médios, desculpa. Aqui é em relação ao funcionamento da célula voltaica. Bom, a célula, ela é o que vai, de fato, captar a luz solar. Né? Aqui, como se estivesse ampliando a célula, a gente tem um semicondutor tipo N e um semicondutor tipo P, que vai gerar como se fosse uma camada negativa e uma positiva, que vai gerar a corrente elétrica, né? E aí, agora olhando de uma forma, por outra perspectiva, a célula, ela colocada em série, ela forma o módulo voltaico. Esse módulo voltaico é acoplado, né, um junto ao outro, que vão formando as placas, e a gente encontra esse que forma o painel, né, ou o arranjo fotovoltaico. Então, ele começa aqui da célula, o agrupamento de células é o módulo fotovoltaico, e o painel, desculpa, é um arranjo do módulo voltaico. Então, aqui a gente tem, né, a formação, e é interessante, cada célula dessa capta, né, a energia e converte aqui na corrente elétrica. Falando um pouco da estruturação das placas fotovoltaicas, elas possuem vários tipos de materiais. Dentre os materiais são silício purificado, como é que fala, Natália? Lingote de silício, isso. Lâmina do lingote, a célula fotovoltaica, e o que gera a célula fotovoltaica é a formação do painel fotovoltaico. É super interessante, e temos como uma base importante da formação dessas placas propriamente o silício. Exatamente. Aqui, ó, a gente tem algumas camadinhas que vão formar a placa de uma forma completa, né? Então, tem a moldura de alumínio, que fica aqui como se fosse delimitando, né, o espaço da placa, do módulo. O vidro especial, né, um vidro temperado, feito só para isso. Película encapsulante, células fotovoltaicas, que é a nossa captação de fato da luz, película encapsulante, que são
como se fossem proteções, né? Encapsulante já cita aqui. Um fundo protetor de base e a caixa de junção que vai juntar todas as camadas. Só trazendo uma complementação, esse é um material bem frágil, então se não dá muita pancada nele durante o transporte, ele pode vir a estragar. Pode passar, tá? Exatamente. Falando sobre preços, a compra direta hoje é o mecanismo que o pessoal mais adota. Empresas hoje, várias empresas especializadas vendem por diversos preços, diversos formatos, diversos tamanhos. Depende muito do que tanto a pessoa no meio urbano quanto no rural queira adquirir. Hoje você pode apanhar e pensar, são sistemas caros ainda, mas no passado eles eram bem mais caros e hoje eles vêm se tornando, por conta da difusão que eles têm, sistemas um pouco mais baratos. Uma coisa que o pessoal que eu vejo muito pensa é no futuro disso, a manutenção. Hoje são produtos novos e que não dão manutenção. A grande questão que a gente tem que sempre ficar de olho é no futuro. A gente vai ter pessoas que terão capazes de fazer manutenção nisso? Ou seja, esses sistemas, outra pergunta, esses sistemas compensarão fazer manutenção? Ou terá que se descartar tudo e comprar sistemas novos? É uma coisa que deixa um questionamento para o futuro que a gente vê que isso pode acontecer. É verdade, né, Pedro? E a gente tem a questão também de... aqui, né, no caso, a gente tem a opção de comprar de diversos valores, né? Mas essa questão da manutenção, ela é muito importante, essa questão que você está citando, que é independente do valor, né? O custo inicial de instalação é o que realmente, digamos assim, pode ser um obstáculo. Então, já pensou se tiver que trocar tudo, né? Vai ser aquele custo, em um novo momento. Mas aí são algumas coisas que a gente vai observando com o passar do tempo, né? Bom, aqui, né, anteriormente a gente comentou aqui da compra direta. Então, o próprio produtor, a própria pessoa, ela compra direto da internet. E aqui você já tem, a gente já tem aqui, eu trouxe algumas empresas, grandes empresas que atuam no Brasil, como a Solátil, a Helios Solar, a Renovis Energia Solar, essa daqui, Origo Energia, então, Arigo, na verdade, perdão. Então, são grandes empresas que prestam esse serviço de instalação. Então, aí o produtor e qualquer pessoa, empresa, eles já terceirizam esse processo de instalação, de transporte e possivelmente, Pedro, até a de manutenção. Pode Sim. ser que eles já tenham alguma atuação nessa área, mas é igual você falou, isso é tão recente que a gente não tem muito esse problema, né? Não... Como são sistemas que são montados para durar até vários anos, né, sem qualquer tipo de manutenção, então a gente vai ver possíveis problemas disso mais no futuro, né? Exatamente. Aqui, gente, segue algumas referências, né, que foram usadas para a montagem dessa apresentação. Vocês fiquem à vontade para procurar, viu? E aqui, muito obrigado a todos, né, pela atenção. Espero que eu e Pedro tenham conseguido passar um pouco da nossa da informação que a gente queria, né, nessa apresentação, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os painéis solares e essa nova forma de obtenção de energia.